Olá, pessoal! Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as estações de tratamento de água, ETA, e estações de tratamento de esgoto, ETE. Vamos lá? Para a gente entender melhor como a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto se relacionam, é importante a gente pensar em todo o processo. Então, em uma região que tenha uma rede de saneamento básico, a água que chega nas nossas casas, ela veio de uma represa, de um manancial. Então, essa água, ela não está potável. Ela precisa, antes de chegar na nossa casa, passar por uma série de tratamento, por uma série de etapas para se tornar potável. Sendo assim, então, ela é levada para as estações de tratamento de água, onde ela é tratada e chega nas nossas casas potável. Quando a gente usa a água, essa água potável, a gente usa para tomar banho, escovar o dente, preparar nossos alimentos, dar descargas. Então, toda essa água é recolhida na forma de esgoto. E esse esgoto precisa ser tratado, né, antes de ser lançado de volta para os mananciais, para os rios, represas. Então, para ele ser tratado, ele precisa passar por uma estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto, a gente vai ter duas partes que vão ser geradas. Uma é a água de reuso, essa água não é potável, mas ela está menos poluída do que o esgoto, então ela pode ser lançada de volta para os mananciais. E a outra parte é o lodo ativado. Esse lodo ativado, na atualidade, ele não tem nenhuma utilidade, então ele é jogado nos aterros sanitários. Então, ele não tem utilidade. Então, esse é um esquema geral de como os dois tratamentos se relacionam. Então, vamos estudar agora separadamente cada um. A água, para chegar na estação de tratamento de água, ela deve ser bombeada. Então, de uma represa, como eu disse, até chegar na estação de tratamento de água. Chegando na ETA, essa água tem micro-organismos, sujeiras dissolvidas nela. Então, a primeira etapa é adicionar um composto químico chamado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio faz com que as partículas se aglutinem, formem flocos, ou seja, uma partícula de sujeira vai se unir a outra partícula de sujeira e elas ficam pesadas. Então, essa primeira etapa, como é formado flocos, ela é chamada de floculação. Estes flocos passam então para a segunda etapa, em que ocorre a decantação, ou seja, esses flocos vão para o fundo do tanque. E a água que fica por cima fica com menos sujeira. A água que ficou por cima, ela passa para a terceira etapa, que é a filtração. Nesse processo, a água passa por um filtro que contém 3 camadas. Tem uma camada de carvão, uma camada de areia e uma camada de cascalho. Ao passar por esse filtro, a sujeira que está presente nessa água vai sendo retida por esses grãos. Além disso, o carvão ele tem a propriedade de retirar excessos de produtos químicos que estão dissolvidos na água. Então, no final então da filtração, a água passa para um outro tanque. Essa água ela já está totalmente transparente, então ela não tem cor, ela não tem gosto e ela não tem cheiro. Só que ainda a gente não eliminou os micro-organismos. Esses micro-organismos a gente não consegue enxergá-los. Então, para garantir que eles não estejam presentes e para garantir que a água fique potável, a gente tem que eliminar esses micro-organismos. E como que a gente elimina? Adicionando um outro composto químico chamado cloro. O cloro tem essa propriedade de matar os micro-organismos. Nessa última etapa também é adicionado o flúor. O flúor ele é adicionado na prevenção da cárie da população, mas ele já não tem nenhuma propriedade de matar os micro-organismos. Ele apenas é usado na prevenção das cáries. Quem mata é o cloro.
Essa última etapa, e eu não escrevi aí, é chamada de cloração ou fluoretação, né? Que é devido aos compostos que são adicionados. Então, essa água ela já está potável, já está pronta para ser distribuída. Então, ela é armazenada em reservatórios e de lá são levadas até as nossas casas. Depois que utilizamos, então, essa água na nossa casa, por diversos motivos, a gente produz o esgoto. Então, agora a gente vai falar mais específico sobre as etapas do tratamento do esgoto, a ETE. Então, o esgoto também pode ser chamado de efluente. Esse esgoto, ele, por canos, ele é levado até a estação de tratamento de esgoto. E a primeira etapa é o gradeamento. O gradeamento, ele barra as sujeiras sólidas, as sujeiras maiores que estão no esgoto, através de grades de diversos tamanhos. Depois, esse esgoto ele é levado para também sofrer a decantação, e nesse momento formam-se duas partes, a parte sólida e a parte líquida. A parte sólida, como a gente tinha mencionado anteriormente, ela não tem utilidade, então ela é levada para os aterros sanitários. E a parte líquida é levada para tanques de aeração. Nesses tanques são fornecidos gás oxigênio borbulhando ali naquela água para estimular, para acelerar o processo de decomposição. Porque as bactérias que fazem essa decomposição, elas utilizam o gás oxigênio nesse processo. Então, elas são chamadas de bactérias aeróbicas. Então, esses tanques aceleram a decomposição e, posteriormente, também vai formar a parte líquida e a parte sólida. Essa parte sólida formada é o lodo ativado, que ela tem esses restos de micro-organismos e a matéria orgânica que já foi decomposta. Então, é levada também para os aterros. A água que resta, não é potável. Então, ela pode ser usada em atividades que não exigem que a água seja potável, como, por exemplo, lavar ruas, praças públicas, utilizar em reformas civis, ou até mesmo pode voltar para os mananciais. Mas lembrando que ela não é potável. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer que a parte sólida da primeira etapa ali, depois do gradeamento, também sofre decomposição. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos, até a próxima.